Mas um complemento e dizer que houve mais uma injustiça, né, que foi em decorrência, agora não estou, vamos dizer, atacando a pessoa, atacando não, né, respondendo a pessoa especificamente, que foi no argumento do Zelt, né, eu falei, não, as coisas têm que ser analisadas com justiça, 2019 era uma situação, depois era outra, né, se eventualmente eu passei a ter mais fé depois para achar que eu poderia resistir, no caso, argumentos de curta duração, mesmo de curta duração, isso seria depois, não necessariamente aconteceu antes. Então, justamente isso que descaracterizaria, não, ou não, mesmo em relação a média e longa duração. Se eu fosse ter uma capacidade mais rápida para responder determinados ataques, não haveria tanto problema em eu ser atacado. Ainda haveria um problema no sentido da questão vamos dizer, da chamada conivência, mas é que talvez eu tivesse, vamos dizer, o dever, eu só teria o dever se eu tivesse o dever de ajudar as pessoas, se eu tivesse a capacidade de protegê-las. Então, mesmo em relação a média e longa duração, pode ser que eu tivesse capacidade de proteção em meio ao pecado e mesmo assim conseguisse protegê-los. Como não era exatamente o caso, daí eu não tenho, não é o melhor para a igreja, uma vez que, em havendo o risco de que eu não consiga fazer a proteção, não é o melhor para as pessoas colocá-las em risco, uma vez que, em eu recebendo ataques, pode ser que as pessoas se escandalizem e eu não consiga protegê-las. Né? No sentido de se escandalizarem em argumentos contra a minha pessoa, que seriam argumentos manipuláveis, com o objetivo de ataque à minha pessoa, no sentido de afetar a minha imagem e sim, fazer com que as pessoas acreditassem ali que a questão do trabalho secular era algo absolutamente problemático. Ou eventualmente pecado. E talvez até realmente fosse, mas esse argumento, sendo pecado ou não, seria trabalhado com outras informações, muitas informações paralelas falsas. Aí agora eles, meio ao contrário senso disso, estão sugerindo a questão da curta duração. Mas a questão da curta duração é meio fake. Porque a questão da curta duração tem que ser feita a mesma análise. A questão é que em 2019, quando eu saio do ministério, a curta duração não pode ser alegada, porque eu também não tenho certeza que, mesmo que seja um argumento de curta duração lançado contra mim, digo, não um argumento de curta duração, mas uma cadeia de argumentos, ou uma sucessão de argumentos muito pequena, talvez até com um argumento só, e que então eu poderia ficar, já que seria um argumento, então mesmo que durasse ali algumas semanas, eu poderia responder depois, já que seria ou seria um baixo escândalo, ou não haveria escândalo, ou seria um alto escândalo, mas duraria pouco tempo. Só que eu não concordo com isso, porque em 2019 eu não acho que eu vou conseguir fazer essa proteção. Então, se for exatamente alto escândalo, pode ser que eu demore muito para eventualmente encontrar a resposta. Então, eu não vou conseguir fazer isso. Então, em 2019, a minha fé sugeria que isso não devesse ser feito nem em situações de curta, média ou longa duração. Média ou longa duração eu entendo as mais prováveis. Eles estão dizendo que seria curta duração, mas não importa. Porque a curta duração, em sendo um argumento difícil, principalmente se for antes de receber a questão dos mandamentos, eu não sei se eu iria praticá-lo, não faria muito sentido. Porque se for curta duração e eu não conseguir responder, haverá um escândalo. E pode ser que não haja curta duração na questão de eu conseguir responder. Então não é só a questão de que, mas seriam muito poucos argumentos. Não, mas eu não sei se eu vou conseguir responder eles, e eles podem escandalizar durante muito tempo, porque talvez eu não consiga responder a depender da complexidade. Então, esse é o raciocínio em 2019. Em 2020 eu só relativizo no sentido de dizer, não, talvez eu consiga responder rápido e talvez não haja escândalo. Mas em 2019 não é o pensamento. Em 2019 a situação é diferente. Eu falo, não, os argumentos podem ser curta, média ou longa duração, e se for curta duração, pode escandalizar e eu vou demorar para encontrar a resposta do mesmo jeito. Então, o que elimina a minha responsabilidade. Mesmo que você discorde isso, mas você teria mais capacidade, você teria mais capacidade. Se a pessoa falasse isso para mim, não importa, não era a minha fé em 2019. Que é o que descaracteriza o argumento. Então, quando vocês analisam a questão da curta duração, não. Vocês têm, de novo, é o mesmo argumento que eu falei para o Zelt. Façam análise justa. Se o argumento é de curta duração, mas é complexo, há a possibilidade que eu não consiga responder rápido. Mas depois você pode pensar que há outras possibilidades. Depois, eventualmente até, vamos dizer, remeditando sobre o tema. Não era a situação em 2019. A partir de nem 2020, a partir de 2021, vamos supor, pode ser que o pensamento seja um pouco diferente.
ou até 2022. Então, quer dizer, isso é depois, lá não era essa fé, nem era essa situação. Então, o que também torna relativo o argumento da curta duração. Não, se são poucos argumentos, ou só um argumento que vai ser lançado contra mim, se for complexo, a possibilidade é eu não conseguir responder rápido. Não conseguir responder rapidamente. E ali, tá, em algum momento eles vão começar a encher o saco, porque eu falei 2, 3 semanas. Não, se eventualmente fosse tolerável, porque seria um argumento só. Se fosse 10 argumentos que eu vou levar 3 semanas para responder, não faria sentido. Se for um argumento só, só a partir de 2021, 2022 eu comecei a relativizar. Não, mas aqui, se forem poucos argumentos, eu posso tolerar um pouco mais, ou porque há uma possibilidade que não houvesse escândalo. Aí realmente eu poderia ser responsabilizável. Agora em 2019 não é o cálculo que eu fiz. Em 2019 a análise foi, não, peraí. Pode ser poucos argumentos contra mim. Talvez demore muito tempo para responder, a galera vai já ficar escandalizada que eu não vou ter um rebate para um argumento que seria falso na questão trabalhista. Isso pode gerar escândalo. Quer dizer, mas era essa a base de pensamento em 2019, nas 3 possibilidades temporais: curta, média ou longa duração. Então, mas até para curta duração eu estava fazendo esse raciocínio, na verdade. Né? Então aqui é um erro que eu acho que estão. Então, de novo, quem lançou esse argumento que foi ali, foi sugerido, depois falaram não sei o quê, porque a mulher negra. Não, o raciocínio de vocês é relativo, porque a mesma regra para média e longa duração se aplica para curta duração até 2019. Depois é outra coisa. Mas depois, até na hipótese, por longa duração, não vou dizer que era sempre uma hipótese mais complicada, mas na média duração eu também achava. Falei, poxa, se as pessoas, se for uma quantidade média de argumentos, mesmo que eu não responda, as pessoas não se escandalizarem, mas eu também fiz esse cálculo. Esse cálculo foi feito depois também. Nessas possibilidades, sim, mas aí é uma coisa óbvia. O que eu estou dizendo aqui de novo, a análise tem que ser justa. Não era a probabilidade que eu imaginei em 2019. E eu mantenho, eu acho que essas 3 linhas que eu fiz, esses 3 cálculos que eu fiz em 2019, são os mais prováveis. E média e longa duração são mais prováveis que a curta duração, no raciocínio de 2019. Isso aqui se mantém. O problema é que tem como relativizar isso em hipóteses que eu considero, todas elas no geral, menos prováveis. Essa é a questão. Então a análise tem que ser justa. Não adianta simplesmente, faça análise justa. 2019 é um pensamento que vai ser ali média e longa duração e eu não vou conseguir fazer a resposta rápida e as pessoas vão se escandalizar porque eu vou demorar muito para responder e elas vão acabar acreditando nas informações contra mim. 2019. 2020, não, pode ser que eu tivesse proteção em meio ao pecado. Pode ser que as pessoas não se escandalizassem. Mas isso foi uma alteração de pensamento em comparação com o que eu acreditei em 2019. E aí vocês saltam para a questão da curta duração. Não, mas ali seriam poucos argumentos. Não, mas vocês estão falando isso de novo. A análise de vocês é injusta novamente, porque vocês estão interpretando em 2020. Em que eu estou analisando mais a possibilidade de ser protegido em meio ao pecado ou que as pessoas não se escandalizem. 2019, não, elas vão se escandalizar com o argumento mesmo que seja um só. E talvez eu demore para responder, mas é a mesma coisa. Ali a curta duração, a média e a longa não são hipóteses muito diferentes entre si. Depois eu começo a colocar outros temperos nessa análise. Mas eu ainda entendo que a minha medida em 2019 foi a melhor, uma vez que havia o risco mais provável, e ainda é mais provável, e especialmente em 2019, que a coisa estava no calor dos fatos, eu falei, não, é melhor não fazer porque o resultado vai ser esse. O resultado vai ser ruim. E eu não vou conseguir conter isso. Então não é bom para a igreja, não é o melhor para a igreja. Automaticamente. Né? Nesse primeiro momento, vocês estão forçando a análise da curta duração, segundo, vai ter proteção em meio ao pecado. Que vocês nem acreditam muito, diga-se de passagem. Vai ter proteção em meio ao pecado. Vai ter... Não, ninguém vai escandalizar. Que é uma coisa que eu acho que até vocês acham que aconteceria. Até vocês acham que... Porque eu imagino que a tendência e o desejo do pessoal que me atacou era justamente fazer a questão do escândalo por meio de falso testemunho. Só que vocês estavam tentando relativizar isso daqui. E a principal relativização não importa se a gente vai escandalizar ou não, importa que você tenha o dever de proteger. Eu não concordo. Essa não é a interpretação que eu faço. Mesmo se for interpretar a partir da questão contratual. Pensei que é o melhor para as pessoas e para a igreja. O melhor é evitar escândalo. Então, quando eu vi que ia dar escândalo, que a chance era muito alta disso, eu saí. Inclusive em hipótese de curta duração. Então, apenas esse complemento do canal. E, de novo, rogando que a análise seja justa.
Vocês estão sugerindo curta duração aqui com os temperos. Vocês não estão sugerindo aquela curta duração lá. Se você analisa, não, mas peraí. O Alex, em 2019, não achou que a curta duração haveria proteção em meio ao PK. Mas essa é a análise que vocês têm que fazer. 2019 o pensamento foi esse. Então, tanto e mesma coisa para média e longa duração. Então, quer dizer, não adianta agora falar, não, mas a pessoa me abordou na rua, não, mas duraria pouco, mas não importa. Duraria pouco, poderia escandalizar bastante. Então, essa é a questão. Acho que, de novo, mostrando onde foi a injustiça da análise da questão da curta duração. E vai.